Desculpem os minutinhos de atraso. Hoje é dia 15 de janeiro de 2026. Acabei de ver que eu esqueci de pegar o meu galão d'água. Pelo menos hoje eu tenho um cafezinho para acompanhar essa conversa muito necessária. Meus caros, minhas caras, eu já vou entrar no assunto Silas Malafaia, mas falar uma coisa importante que eu estava refletindo aqui antes da gente começar a nossa live. Vamos tomar muito cuidado, tá, gente? Vamos tomar muito cuidado com as infiltrações de extrema-direita dentro do nosso campo, tá? Vamos tomar muito cuidado com as infiltrações de extrema-direita no nosso campo. Tem gente na esquerda flertando com o pensamento red pill em cima de supostas justificativas, a crise da masculinidade, as mulheres são todas um bando de mentirosas e esse tipo de coisa. E vamos botar uma coisa na cabeça, tá, gente? Eu gosto muito que o Viaro... Eu nem sabia que o Viaro conhecia e era amigo da Márcia Tiburi. Mas o Viaro contou outro dia numa live que eu estava presente. Muito antes do racismo, muito antes dos preconceitos, sempre houve na sociedade, pelo menos na sociedade ocidental, que a gente estuda mais, a misoginia. E quem se declara de esquerda e vai para esse caminho do tipo, em nome do bem-estar dos homens, a gente vai começar a questionar Lei Maria da Penha, a gente vai começar a questionar avanços significativos que o feminismo conseguiu, se afastem disso aí, gente. Se afastem disso aí, porque isso é a mais absoluta teoria reacionária que está em voga, tá? Aliás, o nicho de Red Pill, se eu começar a fazer comentários Red Pills aqui no YouTube, eu consigo aumentar em 3.000% meu público, tá? Que o que tem de macho ressentido nas internets da vida, atrás de conteúdo autoajuda, para justamente justificar a escrotice deles, assim, não tem parâmetro, tá, gente? Não tem parâmetro para isso. E é justamente em cima disso que eu quero entrar, nessa questão, que esse ressentimento é o que muitas vezes explica. O Silas Malafaia tem muita visualização porque ele é tosco também. Mas tem um lado que ele conquista muitos leitores porque ele lida com essa coisa do evangélico que é ultra criticado, né? Esse negócio das igrejas que são abertas. E aí ele fatura muito em cima disso. Ele fatura muito em cima disso. E a gente tem que tomar muito cuidado, gente. O caso dos evangélicos é o seguinte, aí sim eu tô com o Viaro, que é o seguinte, a gente precisa estabelecer algum tipo de diálogo com esse segmento. Há pastores que são progressistas. São minoritários, mas são progressistas. Às vezes a gente polemiza, diz que todos são iguais, mas a coisa não é bem isso. Mas o fato é que os caras que estão extremizados, eles são os mais relevantes e eles estão dominando o tabuleiro. Chega a ser um negócio insalubre. O quanto o Malafaia está nessa. E há, sem dúvida, pessoas infiltradas que querem emplacar as pautas reacionárias do meio evangélico. A galera que é contra o aborto, a galera que é contra as pautas LGBTQIAPN+. E a gente tem que tomar cuidado dentro do nosso campo de esquerda, gente. A gente está muito perene. A gente está muito coalhado de gente que tem pautas que não são do nosso campo político. A gente precisa ter mais critério quando a gente olha as militâncias das pessoas, quando a gente olha as ideologias, quando a gente olha os vieses. Quem não tem um viés feminista, quem não tem um viés de luta antirracista, quem não tem um viés de luta anticlassista, que não entende a visão dos mais pobres, eu sempre olho com desconfiança. Eu sempre olho com incômodo. O cara que diz que o homem é mais reprimido do que a mulher, ele não sabe do que ele está falando. E eu não estou falando isso para lacrar, tá, gente? Não estou falando isso para fazer média com mulher nenhuma, não é isso. Não se trata disso. A questão são os dados.
As mulheres são agredidas diariamente. O feminicídio disparou. São Paulo é a capital da vergonha. Nós temos São Paulo campeã de feminicídios. Nesse período de festas, então, o que tem de notícia triste envolvendo as mulheres, e falo até da minha amiga, Heloísa de Carvalho. A advogada dela lançou uma nota muito importante sobre a questão da saúde mental. E eu conversei com o filho dela no velório também, e ela não estava bem, psiquicamente dizendo. Então as mulheres são muito maltratadas pela sociedade. As mulheres são muito reprimidas pela sociedade. E isso precisa ficar claro na nossa luta. A gente tem que estar aliado das mulheres que sofrem. Aliado de verdade, tá, gente? Não essa coisa faz de conta. Não esse negócio, eu tô fingindo aqui, tô fazendo uma média. Porque senão a gente vai pro discurso do Silas Malafaia, gente. A gente vai pro discurso do Valdomiro Santiago, a gente vai pro discurso do picareta à sua disposição. A gente passa a dar bola para coisas completamente absurdas. Então, queridos, a gente tem que ir para cima, a gente tem que brigar, a gente tem que mudar as coisas. Tá? A gente não pode admitir esse tipo de infiltração no nosso campo. O nosso campo político tem que ser protegido, o nosso campo político tem que ser batalhado. O nosso campo político merece respeito. O nosso campo político tem que disputar, o nosso campo político tem que vencer eventualmente, gente. Nós temos que vencer, nós temos que lutar. Isso é muito importante. Obrigado, Deise, querida. Eu fiquei pensando nisso hoje de manhã, né? Se eu mandava uma... Não é uma direta, tá, gente? É uma direta mesmo. Porque não é um único caso, são vários casos. Tem muitos homens que estão se aliando ao discurso Red Pill, tem muitas mulheres que estão vendo benefícios no discurso da Thread Wife. E isso, gente, é misoginia na veia, tá? É ódio às mulheres. É ódio às minorias. A questão da transfobia é sempre uma coisa que me pega muito. Não porque eu entenda a dor da pessoa trans, eu não entendo. Eu sou homem hétero cis. Mas a gente tem que lutar por uma população que antes era marginalizada na prostituição. As pessoas não entendem, às vezes, por que todo mundo gosta da Erika Hilton, do campo mais pró-LGBT? Porque ela é um milagre, gente. Ela é um milagre. Num país de Silas Malafaia, num país de Bolsonaro, a gente ter uma deputada como a Erika, vocal a respeito de tantas coisas importantes, é um milagre, gente. É algo que não estava previsto no jogo. E isso é algo que a gente precisa entender. Isso é algo que a gente precisa saber. O nosso discurso não pode estar alinhado de modo nenhum, nem próximo, do discurso demoníaco de um Silas Malafaia. Por isso a gente tem que se manifestar sobre isso. Por isso a gente tem que apontar também os infiltrados do nosso campo. Porque eles sabotam a nossa luta, eles vão levar a gente para caminhos muito obscuros. Eles vão eventualmente alinhar a nossa pauta à pauta do Trump. O Trump sempre fala contra as minorias. Para justificar, por exemplo, o sequestro de Nicolás Maduro. Para justificar, por exemplo, a invasão da Groenlândia. Para justificar, por exemplo, a crise atual com o Irã. Vocês percebem? A gente vive num mundo de muitas simplificações absurdas. De muitas simplificações absurdas. De muita doideira rolando. De muito absurdo rolando. Tá? É muito grave o que a gente está vendo. É muito triste o que a gente está reparando. A gente tem que ficar muito atento, a gente tem que ficar muito esperto. O Silas está chamando a Damares de linguaruda. E assim, esse homem,
Ele é um problema, cara. Ele é um problema. Ele é um problema, tá? Então vamos para cima, vamos denunciar. Vamos não deixar as coisas paradas nisso. O pessoal falou que meu comentário aqui é muito importante e ele é a manifestação de uma esquerda que não pode ficar olhando isso passivamente. Não pode ficar olhando esse tipo de infiltração, esse tipo de discurso numa boa. O discurso red pill, o discurso masculinista, ele é como se fosse uma argamassa, ele é como se fosse uma base, assim, de uma casa podre. De uma torre que vai tombar. Sim, a gente não pode tolerar denúncias falsas. Sim, que são menos de 1%. Sim, a gente não pode tolerar às vezes uma lógica estúpida de redes sociais. A gente precisa puxar os casos mais para a vida real. Mas a vida real é o seguinte, gente, as mulheres são reprimidas mesmo. E eu falo isso sobretudo para os homens aqui da nossa audiência. Ficar contra a luta feminista, para mim, é uma burrada do tamanho de um cometa, gente. Eu estava conversando muito sobre isso esses dias com o Viaro, que nós tivemos uma discussão, inclusive, muito saudável, sobre o fato dele ter no livro dele. Aliás, eu publiquei 2 resenhas, tá replicada no Drops, que é o texto original, e na Folha TV. Eu publiquei 2 resenhas sobre o livro dele, o Anti-Coach. E no livro dele eu contava que o livro é esplêndido, importantíssimo para entender o trabalho dos coaches. Ele resume, ele problematiza, e ele começa a propor algumas soluções, embora o livro não se diga conclusivo nesse assunto. Ele pretende lançar 3 livros dessa série. Mas eu questionei o Viaro, e parece que isso vai para o segundo livro dele, mas questionei de uma maneira saudável, por que raios o Pondé é uma referência intelectual para ele? E ele me respondeu de uma maneira muito sadia, que é o seguinte, e eu faço isso com o Reinaldo Azevedo, a gente não lê pessoas com quem a gente concorda necessariamente. Tem um diálogo com certos intelectuais. Eu faço aqui na Folha TV uma... O pessoal pergunta, né? Você repercute o Reinaldo só por audiência? Também por audiência, mas não só por causa disso. Eu converso com um autor que não tem as mesmas bases que eu. Eu não sou um liberal. Eu não sou um cara que veio da audiência que o Reinaldo tinha na Veja. Eu não sou, eu sou um cara que vem da esquerda. Eu sou um cara que trabalhou em veículos de direita, mas eu sou da esquerda. Eu sou mais próximo dos socialistas, dos comunistas. E aí eu estabeleço diálogos com o liberal Reinaldo Azevedo, que somos os dois, por ideologias diferentes, defensores do governo Lula hoje. Então a gente estabelece esse diálogo. O Viara estabelece um diálogo mais ousado com o Luiz Felipe Pondé, o filósofo Luiz Felipe Pondé, que é um intelectual contra as minorias. E eu estava questionando o Viaro porque eu vejo o Pondé, ainda vejo, ele ainda não me convenceu do contrário, o Viaro discorda dessa minha tese. Eu acho o Pondé, nessa lógica anti-identitária, muito coach. Ele não concorda com isso e me recomendou um livro, inclusive, mais denso do Pondé, mostrando que ele tem um aprofundamento intelectual muito interessante, sendo o liberal conservative que ele é. E é isso que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que estabelecer um pouco de diálogos a respeito das nossas bases teóricas. Uma coisa é o Viaro, que vê criticamente, ele é um pondeniano, ele é um leitor assíduo do Pondé, ele vê criticamente o viés do Pondé e vê criticamente vieses que ele não concorda. Isso é uma forma sadia de base teórica. Outra coisa é você pegar um autor red pill e começar a virar um papagaio repetidor disso. Que as mulheres não valem nada, que as mulheres são isso, que as mulheres são aquilo, que as lutas das minorias destruíram a esquerda. Veja, eu não estou negando que a esquerda não pode esquecer a luta de classes. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse que a gente não deve fazer a luta de classes. Mas eu também não acredito na luta anti-identitária. Eu não acredito em luta anti-identitária.
Me incluam fora dessa. E não estou fazendo isso por média às mulheres, eu estou fazendo isso por uma questão histórica. Nós, como homens, temos muita culpa no cartório pela misoginia, pelo ódio às mulheres. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente pode acompanhar. Então vamos tomar cuidado com isso, tá, gente? Vamos tomar cuidado para não deixar para não deixar a coisa descambar. É essa a questão. É essa a questão que a gente tem que ficar de olho, tá? E por isso a gente tem que ir para a luta. A Xana me mandou aqui um artigo muito interessante do 247 sobre senadores bolsonaristas, né? Já estão protocolando Magno Malta, Eduardo Girão e a própria Damares. Estão protocolando pedido de impeachment do Toffoli por conta do caso Master. O caso Master é outro que está mostrando também muita gente do nosso campo que está dando corda, às vezes, para denúncias que agradam o lavajatismo da Globo. Eu estou fazendo esse editorial todo, gente, para falar sobre infiltrados no nosso campo. A gente precisa tomar cuidado com infiltrados no nosso campo. Infiltrados, às vezes, não conscientes. Talvez pessoas que entendam que são progressistas de fato, mas acabam ecoando discursos problemáticos. Acabam ecoando discursos muito problemáticos. Rita de Cássia mandou aqui. Hoje em dia tá muito 880. É muito difícil as pessoas buscarem meio termo. E Rita, eu não tô nem falando assim para vocês buscarem. Ai, nem esquerda, nem direita. Eu sou equidistante. Não, não é isso. Sejam inteligentes, gente. Sejam inteligentes. Leiam criticamente as coisas. Eu tô lendo um livro aqui. Aliás, eu vou pegar um costume agora que eu tô tendo um pouco mais de folga nas minhas finanças, eu tô comprando livros toda vez que eu vou para porque a cidade onde eu tô morando não tem livraria. E acho que tem algum sebo aqui perto, mas acho que livraria mesmo não tem. Então quando eu vou para São Paulo, ou vou para algum outro lugar, eu tô passando em livrarias e comprando livros. Eu tô lendo o livro dessa moça aqui, que é comentarista econômica da Bandeirantes, que é uma conservadora. Eu tô lendo um livro de economia de uma conservadora. Tô concordando? Não, inclusive tem várias coisas aqui que eu tô achando extremamente contraditórias, do tipo, ela tem uma preocupação social e dá voz pro Pedro Malan do governo Fernando Henrique Cardoso, que é o que os jornalistas de economia fazem. Os jornalistas de economia são fechados com o neoliberalismo no talo. E eu acho importante eu saber o que eles estão fazendo, gente. O Lucão falou uma coisa bem interessante, né? Eu faço isso em referencial a Thomas Sowell, economista conservador negro. Eu passo raiva lendo, mas me ajuda a entender muito dos movimentos do Galípolo, por exemplo. Sim. E o Galípolo é considerado por esses neoliberais como um cara... não é híbrido que se fala. Um cara não ortodoxo. Ele ora se alinha aos ideários liberais, ora ele se alinha a economistas que são defensores de investimentos públicos. Então, gente, a gente tem que ser onívoro nas nossas referências. A gente não pode ser um bando de pessoas que vão lá e engolem uma cartilha como se nada fosse, entendeu, gente? Leiam autores diferentes. Leiam coisas bacanas. Eu tô numa fase bem bacana, gente, de leituras mesmo. Eu tô tentando aprofundar. Tava vendo até que outros youtubers estão fazendo isso também, acho bem legal. A gente precisa ler, a gente precisa voltar aos referenciais teóricos, a gente precisa trazer mais conteúdo de qualidade para vocês que nos acompanham. Então a gente tem que ir para cima disso, gente. Então a gente tem que ir para isso. Rafael mandou aqui, propaga a luta de classes e promover quem a faz melhor do que ficar 1 hora por semana reclamando da cultura woke. Exato.
dá espaço para luta de classe, mas se envolve em organização popular, é coletivo problemático. Pois é, Rafa, as pessoas são hipócritas. Chocobar mandou, eu concordo. Se tem algo contra o PT, tem que olhar para o outro lado. A direita é muito preocupada com dissonâncias de discurso. O objetivo é manter a narrativa. Não, eles querem corromper o nosso campo. Eles querem corromper o nosso campo. Eles querem comprar alguns dos nossos. Muitas pessoas vão para a direita por causa disso aqui, gente. Por causa disso aqui. É muito mais rentável fazer o discurso da direita. É muito mais rentável fazer o discurso da direita. É muito mais rentável fazer o discurso contra os pobres. É muito mais rentável ser um Silas Malafaia da vida. E a gente precisa tomar cuidado com infiltrados. Para não virar um Silas Malafaia. Para não virar um odiento. Porque o Silas, ele virou esse símbolo do ódio. Virou esse símbolo do preconceito puro. Virou o símbolo dessa desgraça, cara. Dessa desgraça. É uma coisa triste o Silas Malafaia. É uma coisa horrorosa o Silas Malafaia. Então a gente tem que brigar para superar essas questões, gente. Para superar essas questões. E vamos para cima e vamos tomar cuidado, tá, gente? Vamos tomar cuidado para não cair nessas questões ideológicas, tá? Isso é muito importante para a gente fazer uma luta realmente relevante. E Lucão mandou aqui, né? Veremos este ano a face mais nojenta do capitalismo vindo à tona. Opa! Ano eleitoral, gente, ano eleitoral é o ano do capital. Ano eleitoral é o ano do capital. Ano eleitoral é o ano da grana. E, aliás, falando em grana, gente, pedido importante para ser feito, para vocês pensarem e relevarem. Ontem tivemos 2 lives com arrecadação baixíssima. Qualquer ajuda que vocês puderem dar é importantíssima para a gente manter o canal. A gente tem que ir para cima deles. Pinguem, contribuam, estejam presentes. Rita de Cássia falou uma coisa aqui, né? Mas o identitarismo é equivocado, sim. Temos que ter muito discernimento. Eu discordo dessa definição. Tudo que é luta de minoria é identitário, Rita. Eu não concordo. Tem pessoas que dão declarações equivocadas, que às vezes não baixam ao mundo real. Mas tem muito machismo, cara. Tem muito machismo. A gente tem que aprender a reconhecer. Não é fazer que nem o Rodrigo Hilbert. Eu não tenho amigos homens, porque os meus amigos homens são muito tóxicos. Não, é palhaçada, né, gente? Vamos falar sério? É palhaçada. Agora, cara, as mulheres sofrem muito, bicho. As mulheres... Você sabe disso, Rita. Você sabe do que eu tô falando. Então não... Vamos tomar cuidado, cara. Nesse negócio, a gente tem que ser contra os identitários. Por quê? Por quê? A gente tem extrema direita para encarar, gente. A gente tem uma eleição para encarar. Vamos tomar cuidado, gente, para não virar um Silas Malafaia da vida. Silas Malafaia estava xingando a Damares ontem, falando que ela é a favor da pauta trans. Que ela deu meia dúzia de declaração a favor dos trans. Essa é a loucura, gente. Esse é o mundo doido que a gente está vivendo. Em que a gente está questionando a sexualidade das pessoas. Quando é um negócio que é um problema delas. Vocês não têm nada a ver com isso. Nós estamos naturalizando pessoas que são preconceituosas com a pele preta dos outros. Isso é racismo, gente. Tem um menino que estava vestido de nazista no Rio Grande do Norte. E o problema é o identitarismo, gente. Vamos acordar? Vamos acordar? Que identitários é essa extrema-direita? Que eles querem nos matar e que a gente tem que parar de naturalizar isso? Vamos acordar? Vamos entender? E eu não estou falando isso para lacragem, não estou falando isso para fazer média com mulher. Eu estou falando que é um problema estrutural. E é o que o Lucas está falando, só não é identitário. Então, eu sou contra essa expressão. Identitário sobre o quê? Eu sou antirracista.
Eu tento lutar contra a minha própria misoginia. Eu não sou identitário por isso. E eu, mais uma vez, eu não esqueci da luta de classes. Eu sei que o importante é a gente lutar pelos mais pobres. Ninguém disse o contrário disso. Agora, gente, vamos acordar. Tem gente passando pano para machista. Tem gente passando pano para misógino. No mínimo, você tem que ter suspeita de quem fica falando esse tipo de coisa. No mínimo. Exato, Lucas, é isso. É isso, é o que ele tá falando aqui, ó. Olha só, tem um menino se vestindo de nazista, cara. E o problema são os identitários. Que eu discordo, para mim essa palavra não tem sentido. Identitário, identidade do quê? Só porque uma pessoa se declara preta, outra pessoa se declara LGBT, não é identidade. São as definições de cada um. Eu sou pardo, apesar de eu ter essa pele branca, gente. Meu pai é preto, eu sou pardo, na verdade. Eu teria direito a, abre aspas, cotas. E isso não é problema. O sistema de cotas foi bem sucedido. Foi bem sucedido. Então é isso. Não, eu discordo de você só num ponto. Eles têm identidade, Lucas. E incrível que não é a identidade deles. Eles defendem a identidade do homem branco. Essa galera que é anti-identitária, geralmente eles defendem a identidade do homem branco. E, gente, a identidade do homem branco é genocida. Acabou com os nossos povos originários. Quando a gente faz uma luta antirracista, quando a gente faz uma luta contra a misoginia, a gente também faz uma luta contra o genocídio dos povos originários. E isso é luta de classes at finest, no talo. A gente está falando, quando a gente fala das etnias das pessoas, das condições das pessoas, a gente fala, inclusive, da posição social delas. Ou vocês acham que todos os bilionários são LGBTQIAPN+? Deve ter um ou dois, cara. No máximo. E todos cooptados, inclusive. Então, quando a gente faz esse debate, a gente está aprofundando na luta de classes. A gente não está tirando a luta de classes. Eu não estou fazendo a defesa da Beyoncé, que é milionária, e fala do feminismo, mas ganha dinheiro explorando um monte de gente. Não é disso que eu estou falando. E é exatamente o que o Rafael está falando aqui também. O problema é o individualismo egoísta, não a identidade de cada um. É sobre cidadania também, claro. Claro. É o eu, que é o problema dessa cultura red pill. Eu não acho que os homens estão na sua pior fase, gente. E falo isso como homem solteiro, que passou aí por umas questões aí de foro mais pessoal. Mas não, esse negócio aí do tipo as mulheres não prestam, isso é babaquice. Isso é babaquice completa. Isso não existe. As pessoas precisam parar de ser individualistas, entender que elas não são o umbigo do mundo. Você pode trazer algumas experiências da sua visão empírica, isso não tem problema nenhum. Isso é importantíssimo. Mas coloquem as experiências de vocês em perspectivas. Em perspectiva, entendam o contexto. O contexto das coisas. O Lucão falou aqui, né? Quem é contra o identitarismo, ao meu ver, está defendendo uma identidade ou negando uma. E por isso eu uso essa frase. Exato, é isso. E o que eu vejo muito é gente que não é branca defendendo identidade branca, eventualmente nazista. Defendendo. É o que eu falo, 50 tons de Silas Malafaia. O cara tá virando Malafaia, gente. O cara tá virando Malafaia. Lia Sérgio recomendando excelentes autores. Estou justamente escrevendo um trabalho sobre o apagamento histórico como desafio na produção cultural do Brasil, para entregar até domingo. E é isso, Lia. Isso é a luta de classes. Se um comunista se debruçar mais sobre isso, e fala até citando meu querido amigo Bem-vindo Siqueira. O Bem-vindo fala sobre a importância da luta LGBTQIAPN+, junto com a questão de classes. Junto com a questão de classes. É claro que isso é importante, gente. É claro que isso é importante. Obrigado, Psidalari, querida. É isso. Obrigado a todo mundo que está entendendo aí a importância do meu trabalho. Mas é sobre isso, gente. A gente tem que tomar cuidado com os infiltrados do nosso campo, tá?
Rita mandou aqui, ó. Defender minorias é uma coisa, a outra coisa é colocar a sua pauta como sendo a única, e isso acontece o tempo todo, se acha um bingo do mundo que você acabou de falar, isso só prejudica. Nisso eu concordo um pouco com você, Rita, mas aí que tá, veja, uma pessoa trans, que tem uma perspectiva, eu tô falando em tese, tá, mas, e nem tô falando com tanto conhecimento de caso, mas uma pessoa trans que tem uma perspectiva de vida de, sei lá, até 40 anos e que muitas delas acabam na prostituição. Sim, a pauta dela é o umbigo dela, mas você entende o peso social que tem isso? É uma pessoa que precisa ser protegida, gente. Protegida não porque quem está se tornando Malafaia é uma metáfora, tá? Não é literalmente isso que está acontecendo. Mas tem gente no nosso campo incorporando o discurso Red Pill. E eu queria denunciar muito isso. Eu queria muito denunciar isso. Não estou apontando dedo para ninguém, não estou falando de ninguém especificamente. Tem várias pessoas do nosso campo que abraçam esse discurso, achando que estão defendendo os homens e estão, na verdade, propagando misoginia, eventualmente dando espaço para grupos de extrema-direita dentro da esquerda. Isso é muito importante, tá? E assim, quando eu falo da questão trans, eu acho que essas minorias têm que ser protegidas, sim. Mimadas? Não, são pessoas como nós, claro. Cometem, inclusive, erros como nós. Ninguém está dizendo que pessoa trans, por ser trans, ela é maravilhosa. Não é isso. Mas elas são pessoas que são mortas. É um exemplo de esquerdomacho hipotético, tem muito, sim. Eu, assim, me coça, às vezes me dá vontade de falar de quem eu estou falando especificamente. Mas acho melhor não, e Xanda não tem advogados. Então, precisa tomar cuidado com o que a gente fala aqui. Mas é importante a gente falar em tese sobre essas coisas, gente. É importante a gente falar em tese sobre essas coisas. É importante a gente fazer uma discussão séria a respeito dessas coisas. Tá, isso é relevante. E a gente tem que proteger setores da nossa sociedade. As mulheres têm que ser protegidas. As mulheres não são sequer minoria na sociedade, mas elas têm que ser protegidas. Porque existe um machismo estrutural. Os homens matam as mulheres por serem mulheres. Eu não tô brincando quando eu falo isso. Eu não tô brincando quando eu falo com isso. Eu falo, inclusive, da minha própria agressividade enquanto homem. Vocês acham que eu nunca errei? Vocês acham que eu nunca fiz merda? Porque a gente é criado numa estrutura que faz esse tipo de coisa. Entendeu? Quando eu falo que eu fiz merda, eu não tô falando de feminicídio, tá, gente? Tô falando de comportamentos machistas estruturais. Que eu nunca falei nenhuma besteira. E a gente precisa protegê-las disso. A gente precisa lutar por uma sociedade em que não seja insalubre ser mulher. Em que seja uma delícia você ser mulher. Em que você seja prestigiada, que você seja contemplada como os homens são. Como os homens são. Então é importante. E é o que o Lucas falou, a questão é que as pessoas estão sendo mortas por existirem, gente. E quando a gente fala, a gente vê muito comunicador marxista falando, não, vamos fazer a Revolução Brasileira. Isso é revolucionário, gente. Isso é revolucionário. Quando a gente fala, por exemplo, aí eu quero puxar só um pouquinho para um assunto que nos interessa muito, quando a gente fala da trajetória extraordinária do presidente Lula, o presidente Lula venceu um preconceito gigantesco do Sudeste contra o retirante nordestino. Contra o retirante nordestino. E a proteção dessa minoria é o que permitiu que ele seja presidente por 3 vezes e agora ele vai ser pela 4ª. Vocês entendem o poder disso, a importância disso? A gente tem que lutar pelas mulheres, pelas pessoas pretas, pelos LGBTQIAPN+, gente. A gente tem que lutar pelos verdadeiros pobres dessa sociedade, as pessoas que são empobrecidas. E é o que o Lucas falou para algumas pessoas, as pessoas trans, sobretudo. Para o Brasil, para algumas pessoas, o mero fato de existir é revolucionário. Sim, e essas pessoas existem, elas são constantemente apagadas, constantemente questionadas. Ah, fulano não fala num tom de voz que eu gosto. Gente, não tô apontando o dedo para ninguém, tá? Eu tô falando em tese. Mas eu sei que muita gente já falou isso. Falar mal da voz da pessoa trans é transfobia. Tá? Do mesmo jeito que falar mal da voz da mulher é machismo.
As pessoas não têm que falar no mesmo tom do homem hétero cis, do homem barbado. Nós não devemos ser a norma. As pessoas têm o direito de serem, inclusive, femininas. Ah, e a sociedade está perdendo as referências. Não, gente. Não, a gente reprimiu por muitos anos as pessoas nessas normas. O menino tem que, pegando a Damares, né? O menino tem que vestir azul, a menina tem que vestir rosa. O mundo não é assim. As identidades não são assim. As sexualidades não são assim. E tem muita homofobia, tem muito machismo nisso. Então é isso que a gente tem que brigar. Marcos mandou pra gente aqui, né? Me lembrei de um personagem que o Agildo Ribeiro fazia, que se vestia de mulher para conseguir emprego, insinuando que as mulheres estavam roubando os empregos dos homens. Pois é. Machismo no talo. No talo, no talo, no talo, no talo. E dentro do humor. Gente, a gente tem que pensar nas piadas que a gente faz. Aliás, me solidarizar novamente, mostrei o vídeo ontem à noite. O nosso amigo Gustavo Mendes, ele sempre me falou uma coisa muito interessante do politicamente correto. Ele falou, cara, é muito melhor fazer piada contra os opressores. Contra os opressores. E o Gustavo não é o cara que faz piada toda bonitinha, não. É o cara que manda tomar lá no rabo. Que brinca com tamanho de pênis. E o Gustavo entende que a piada dele tem que ser voltada para o opressor. Tem que fazer rir, claro, tem que brincar até um pouco, às vezes, com os preconceitos das pessoas. Ele fala isso sendo um homem gay. Você brinca com os preconceitos das pessoas, mas você mira o repressor. Você não dá corda para o repressor, você não faz piada racista. Entendeu? E o humor já teve o blackface como algo normal, que ali a Sérgia tá falando. O humor tem que se adaptar à cultura e a gente tem que entender isso. Tem um livro do Henri Bergson, eu tô muito livros ultimamente, né, gente? Eu tô a fim de... acho que eu quero encher a biblioteca aqui atrás. Derrubaram a conta do Gustavo ontem, a conta dele tem quase 1 milhão de seguidores. Tomara que a Meta pare de fazer essa merda e devolva a conta para ele, né? Mas a gente não pode fazer piada. E assim, gente, as piadas elas têm que se transformar. Elas têm que se transformar. A gente não pode fazer piadas não pode ser uma fórmula única. Ô, meu querido Marcelo, obrigado, meu caro. Qual que é o limite do humor, né? Quando eu fazia a live com o Gustavo aqui, era sempre essa piadinha pronta, né? E qual é o limite do humor, afinal de contas? E a gente precisa fazer isso, gente. A gente precisa ter uma luta verdadeira. A gente não pode ficar dando corda para Red Pill. A gente não pode virar, e mais uma vez, eu não estou falando de ninguém específico, estou fazendo uma metáfora. A gente não pode virar um Malafaia da vida. Não pode virar um Malafaia da vida. A gente não pode virar um Sóstenes da vida. A gente tem que entender. E aí eu vou até problematizar uma coisa aqui. Eu estou me estendendo, mas esse editorial é muito importante hoje. Eu fico me questionando, que no fundo, o debate que eu estava tendo com o Viara a respeito do livro dele é uma outra coisa. Eu entendo a gente ler autores conservadores, mas até onde o conservadorismo é útil. Eu entendo conservar algumas coisas como referências. A sociedade precisa de alguns nortes, que são verdades que a gente cultua há muito tempo. Isso eu concordo na crítica do Viaro. O Viaro critica muito a ideia do pós-modernismo, que deixou a gente muito sem referência. Desconstruir. Não, a gente não pode desconstruir tudo. Mas eu fico me questionando até onde a gente tem que cultivar só conservadorismo. Se a gente não devia conservar um certo progressismo, um certo impulso para frente. Por isso que eu não falo de resistência, eu falo de ataque. Nós temos que começar a atacar as causas dos nossos problemas. Não conservar o que a gente quer que agrade nas outras pessoas. A gente tem que entender, eu tenho que entender, por exemplo, que sim, eu sou um homem preconceituoso e machista. E que vai demorar muito, talvez, para eu melhorar no ponto que realmente seja necessário para as mulheres. Mas que a gente pode atacar as causas do meu machismo. A gente pode desarmar a bomba.
E é isso que eu questiono. Por que a gente fica preso sempre no conservadorismo, se o conservadorismo é a chocadeira da extrema-direita? Por que nós não somos realmente progressistas? Esse é o fundo do debate que eu queria ter com o Viaro. A minha questão não é nem o Pondé. Você pode até achar coisas positivas no Pondé, mas eu acho ele muito conservador, muito estacionado. O que não significa que não tenham coisas boas na obra dele. Assim como você pode achar coisa até positiva, embora seja um lixo na maior parte do tempo, no Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho era um cara que questionava o academicismo. E o acadêmico, ele precisa ser questionado. Porque ele se envolveu numa redoma de vida. Por outro lado, a crítica do Olavo desova na destruição da universidade pública. Que é uma coisa que eu nunca vou concordar. E que agora estão vindo os coaches para terminar o serviço. E essa é a minha questão. Até onde nós vamos ser conservadores, gente? Até onde? Por que nós não somos progressistas de fato? De fato, eu não estou falando para lacrar. Por que a gente não ataca as causas dos problemas sociais? As causas, o comportamento preconceituoso. Entendendo que cada caso é caso. Claro que pode ter tido uma mulher que foi injusta com o cara. Claro que pode existir isso. Mas entender que isso não pode virar desculpa pra gente virar machista, gente. Isso não pode virar desculpa pra gente virar nazista. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente tá, às vezes comportando um viés sistêmico. Aí vai todo mundo começar a dar razão. Aí eu vou nomear pro Calvo do Campari. Aí o Calvo do Campari aparece espancando a ex-companheira. Vocês vão dar razão pra esse cara, gente. Pro Calvo do Campari. Que, aliás, eu até tô com curioso. Será que aconteceu mais alguma coisa com ele? Além da Campari, deve ter ficado puta, né? O negócio que... Isso aí marcou o final do ano passado, né? Então, uma tentativa de abuso. Então, é sobre isso que eu quero falar para vocês. A gente precisa tomar muito cuidado com os infiltrados. E a gente não pode virar um Silas Malafaia da vida, gente. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!